ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a suspensão do pagamento de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares e determinou que a Polícia Federal investigue a liberação fora dos critérios de transparência que foram estabelecidos pela Corte. Essa decisão de Dino foi uma resposta a um pedido do PSOL e também a outras entidades. A sigla apontou irregularidades na destinação das emendas de comissão que teriam acontecido sem transparência. A legenda questionou no STF o ofício que autorizou o repasse dos recursos apenas com a assinatura de 17 líderes partidários. O presidente da Câmara, Arthur Lira, coordenou o envio do ofício para o Executivo, em que 17 líderes assinaram como padrinhos da indicação de todas as emendas de comissão. Chamar os nossos comentaristas, porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal, Dávila, causou um mal-estar na Câmara, os deputados, principalmente Arthur Lira. Enfim, certamente teremos movimentações, inclusive uma judicialização. Só que a gente judicializar para quem, né? Vai subir o processo? Ô, Caniato, o Brasil é mestre disso, né? Parece que o Supremo toma uma atitude, finge que fiscaliza, aí o Congresso finge que obedece e as coisas continuam na mesma. Mas desta vez não. O ministro Dino falou assim, opa, eu falei aqui que só pode liberar emenda se tiver rastreabilidade, a gente sabe para onde é que essa emenda foi, se tiver transparência no critério. E se não tiver, não está valendo a regra, não. Então, aquela meia-boca, aquele finge que a gente tem algum tipo de controle, não colou, o ministro jogou duro e agora criou, sim, um problema com o Congresso Nacional. Mas agora também não tem mais pauta, então isso vai azedar, é o começo da relação em 2025, porque o Congresso tem que aprovar o orçamento da nação. Agora, este incômodo dos deputados diz algo muito curioso, viu, Caniato? Só deputado que usou mal essa verba é que está incomodado, que fica nervosinho com isso. Aliás, deputado que usou bem, eu disse isso, os deputados vão colocar na porta do seu gabinete lá um monitor dizendo assim, como eu usei cada emenda, mostrando transparência, rastreabilidade, o impacto que essa emenda teve em melhorar uma questão de infraestrutura, um serviço público local. Pelo contrário, isso era uma coisa para valorizar o bom parlamentar, como o bom parlamentar está usando bem o dinheiro público. Agora, como esse orçamento secreto, essa emenda PIX, essas emendas aí tem, na verdade, mau uso, uso unicamente político-eleitoreiro, ninguém quer trazer luz para essas emendas, porque vai criar um enorme desconforto, não é? Nós já tivemos, inclusive, parlamentar, ministro, que manda asfaltar a estrada que vai dar na porta da sua fazenda e coisa do tipo. Então, é esse o problema. Então, esse desconforto de alguns parlamentares só mostra que, nesse caso, o ministro Dino está correto. É preciso, sim, transparência no emprego do dinheiro público, é preciso, sim, ter rastreabilidade dessas medidas para não deixar que nós utilizemos quase 24% do orçamento, mais de 8 bilhões de reais, de uma forma simplesmente paroquial e eleitoreira. Agora, você, Beraldo, o ministro do Supremo disse que houve um apadrinhamento dessas emendas que, na prática, impede a identificação dos parlamentares que efetivamente fizeram os pedidos da distribuição. E aí ele colocou no despacho o seguinte, vou abrir aspas, tá? Está configurado um quadro que não se amolda plenamente àquelas decisões que foram tomadas pelo plenário do STF, seguidamente proferidas desde o ano de 2022. E aí, só uma curiosidade, né? Um dado jornalístico para a nossa audiência. Sabe qual foi o estado, o maior beneficiado por esse remanejamento de emendas de comissão? Recebeu mais de 73 milhões de reais? Estado de Alagoas. Estado de Alagoas, do presidente, inclusive, né, Beraldo? Presidente da Câmara, ainda presidente, né? Pois é, exatamente, Caniato. Mas é só uma coincidência. Coincidência, claro, lógico. E é interessante, a gente precisa observar dois lados dessa história. Primeiro, qual é a dificuldade de parlamentares em exporem de forma clara, objetiva, para onde foi o dinheiro das emendas que conseguiram para atender às demandas dos seus eleitores, daquela população que eles representam ou dizem representar. Não há nenhum motivo plausível
para que não se queira dar publicidade à forma com que o dinheiro público, o dinheiro daqueles próprios eleitores, é gasto. Então, esta névoa que paira em cima, e de forma proposital, de forma descarada, essa névoa que fica em cima do detalhamento desses gastos. Por que senhores e senhoras deputados se acham no direito de gastarem de forma sigilosa ou, para melhorar a situação, pouco clara, pouco transparente, o dinheiro público? Não há nenhuma razão para isso, e o Dávila está certíssimo. Isso tinha que ser completamente público. Na página ali, no portal da Câmara dos Deputados, acessa-se o nome do deputado e já vê para onde foram as suas emendas. Quais são as empresas que estão executando obras, quem são os beneficiários, porque não há nada que impeça esse tipo de transparência. E aí tem um outro lado, Caniato, que é este tipo de comportamento completamente inaceitável, ficar dando causa para que o Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, continue interferindo no andamento dos trabalhos legislativos. E aí, com isso, vai se consolidando este desequilíbrio de poderes. Não era preciso um ministro do Supremo Tribunal Federal ficar tomando decisões que impeçam a distribuição de dinheiro. Porque esse formato de distribuição de emendas parlamentares, que na verdade surgiu, precisamos sempre lembrar, surgiu na esteira como consequência do mensalão. Até o mensalão, o agrado aos senhores e senhoras parlamentares era na base da mala. Aí foi todo mundo preso, ou quase todo mundo. Se assustaram. Qual foi a decisão? Vamos institucionalizar a distribuição de dinheiro. E aí cada parlamentar que se vire. E vem essa enxurrada, bilhões de reais de emendas parlamentares. Um país que não investe nem nas suas estradas. Estradas estão caindo, matando pessoas, mas tem dezenas de bilhões de reais que são destinados aos parlamentares para fazerem praças, para fazerem inaugurações de coisa nenhuma, para promoverem shows de grandes estrelas sertanejas nas suas cidades de 5 mil habitantes. Então essa loucura que se tornou o desperdício de dinheiro público precisa ter um freio. E o freio deveria vir da vergonha na cara e não da interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, sob as vistas grossas do Poder Executivo, que, para ter as votações da semana passada acontecendo, soltou mais de 8 bilhões de reais para os deputados em emenda. Então, está completamente tudo errado. A gente não consegue nem definir por onde começar a consertar essa esbórnia que virou essa história de emenda parlamentar. Esse ponto é importante. Ô, Dávila, quando o Beraldo fala que é preciso ter um freio, mas você também já disse em algum programa, não me lembro qual, que esse dinheiro uma hora vai secar, né? Não é um dispositivo sustentável, sobretudo se a gente olha para a situação fiscal do Brasil. Assim, se a gente seguir nesse escalonamento de concessão de emendas parlamentares, os parlamentares executando o orçamento, mas nessa monta, se a gente olhar para a quantidade de dinheiro, uma hora não vai ter mais emenda parlamentar nessa quantidade, né, Dávila? É verdade, Caniato. Bom, primeiro o Beraldo trouxe a luz da história, que é muito importante. Essas emendas parlamentares representavam coisa de 5%, 6% do orçamento. Hoje representam 24% do orçamento discricionário. Esse salto foi dado justamente cada vez que o governo se enfraquece por escândalo de alguma coisa, aí o governo solta mais dinheiro. Primeira vez, o Beraldo bem lembrou, foi no governo Dilma. Aí mensalão, tal, solta dinheiro. Aí a segunda fatia foi no segundo mandato do governo Lula. Aí a terceira, depois de Lava Jato e tal. Aí depois nós tivemos emenda no Bolsonaro, no fim do Bolsonaro, que também soltou mais emenda. E aí somou tudo isso, deu 24%. A média do mundo, dos parlamentos nas democracias avançadas, sobre orçamento discricionário, é de 1,4% do orçamento versus 24%. É um absurdo total. Então, eu falei, o Brasil já viu o parlamentarismo, é melhor já dar o poder todo para o Congresso, acabar com o presidencialismo, porque aí pelo menos você tem o dinheiro e a responsabilidade de como vai usar esse dinheiro. Mas voltando ao seu ponto,
Por que o parlamentar pode perder esse dinheiro da emenda discricionária? Porque o gasto público vem crescendo cada ano muito acima da inflação, ou seja, uma fatia cada vez maior do orçamento está indo para gasto carimbado. E aí vai diminuir o dinheiro do gasto discricionário. Então, a verba do orçamento, que é discricionário, daqui a 5, 6 anos não vai ter mais dinheiro. Vai ser 100% do orçamento. Hoje é 90%. Daqui a pouco sobrou 10% aí, Caniato. Esses 10% vão ser consumidos nos próximos 5, 6 anos e aí não tem mais emenda, porque 100% do orçamento vai ser para gasto carimbado do orçamento. E aí o deputado não tem nem mais emenda para distribuir. Isso mostra por que o Congresso precisa ter juízo, precisa desconstitucionalizar a emenda, precisa reduzir gasto público, porque senão o dinheiro das emendas vai acabar. E olha, o tempo está aí. Mais uma eleição, quem se reeleger em 2026, no fim do mandato de 2030, não vai ter quase emenda mais para ser distribuída, porque vai ser tudo consumido pelo gasto obrigatório do governo. Pois é, tem o dinheiro e a aplicação não é feita em algo que é importante, né, Beraldo? São aquelas praças, a fonte luminosa, aqueles equipamentos, com todo respeito aos idosos que precisam fazer ginástica, mas cada cidade de 7 mil habitantes ter 2, 3, 4 praças daquela, tem alguma coisa de errado, né? Agora, Beraldo, qual é o potencial desse episódio para bagunçar o processo eleitoral para a presidência da Câmara dos Deputados? O PSOL ajuiza uma ação no Supremo Tribunal Federal, argumenta que teve uma manobra do presidente Arthur Lira. O candidato de Arthur Lira é Hugo Mota. Você acha que esses assuntos se interligam, estão entrelaçados e podem prejudicar a caminhada de Hugo Mota lá em fevereiro? Não, na verdade, se não me engano, essa ação do PSOL foi assinada pelo deputado Glauber Braga, que enfrenta uma situação muito difícil na Comissão de Ética. Está ali à beira de perder o seu mandato e fez isso para tentar, eventualmente, conseguir ali algum instrumento de negociação ou simplesmente para causar tumulto mesmo e já está jogando a toalha. O fato concreto é que esta dinâmica das emendas parlamentares agrada a uma maioria de parlamentares que vão garantir a vitória do candidato de Hugo Mota, né, do presidente Arthur Lira, e também no Senado a volta de Davi Alcolumbre, substituindo Rodrigo Pacheco. Eles já estão olhando lá para frente, os compromissos assumidos já são visando lá na frente. Tanto é que esses compromissos são tão fortes, Caniato, e atendem de uma maneira muito clara os interesses da corporação Câmara dos Deputados e Senado Federal, que os concorrentes desistiram, jogaram a toalha, né? Não vai ser praticamente uma vitória por WO, né? Tamanha a articulação política que foi feita e tamanho o conhecimento dessas águias experientes da política de Brasília de entenderem o que efetivamente cada deputado e senador quer. É como o Dávila trouxe, é uma dinâmica de eleição e reeleição com base no uso dessas emendas parlamentares que não estão alinhadas com as necessidades reais do Brasil. Você tem que ter uma ordem de prioridade de projetos, mas os projetos sequer existem. Você tem deputados que representam cidades ou, eventualmente, uma determinada região pobre, entra governo, sai governo, continua pobre. Olha só, Caniato, quantas figuras totalmente relevantes e poderosas tivemos do Nordeste brasileiro, do Norte brasileiro, ocupando essas posições de destaque. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República. E nem assim a gente vê um avanço como deveria ser. O Nordeste brasileiro, pelas suas características, pela proximidade com os Estados Unidos, com a Europa, deveria ser ali uma área muito industrializada. Mesmo a Amazônia, a gente olha para a Zona Franca de Manaus, que foi mantido, inclusive agora, num status ampliado de ineficiência na reforma tributária, é uma ótima forma de criar emprego na China. O trabalho é todo feito na China
E aí, por uma mera jogada tributária, se leva para Manaus para montar, que é um trabalho de baixíssimo valor agregado, e se manda para o mercado consumidor do Sudeste. E não faz nenhum sentido, não promoveu o desenvolvimento, não melhorou a qualidade de vida daquelas pessoas, não ampliou o QI dos jovens que deveriam estar ali, né, buscando posições na área de tecnologia, desenvolvimento de negócio e tal, mas não. Eles só olham o assistencialismo, eles só olham como manter a população de 4, dependendo das forças políticas, para continuarem votando nos mesmos. Essa fórmula deu errado, né, Caniato? E do ponto de vista da logística, não faz o menor sentido, né? O menor sentido você ter a Zona Franca de Manaus lá em cima, porque muitas vezes eles precisam de peças para fazer motocicleta que são produzidas em São Paulo, no interior de São Paulo. Então sai de São Paulo, vai para Manaus, faz a moto lá, prepara a moto, a montadora prepara a moto e daí a motocicleta desce de caminhão para vender em São Paulo. Olha só o custo envolvido nisso. Quer arrematar você, Dávila? Então, 2 pontos importantes no que o Beraldo falou. Primeiro, você vê a eleição do presidente da Câmara em 2025 e a de Arthur Lira, as 2 últimas eleições do presidente da Câmara, não tinha concorrente. Porque quando você distribui 24% da verba do orçamento discricionário para deputado, ninguém quer fazer oposição, porque fazer oposição é ficar longe do acesso ao cofre, do acesso ao poder, às comissões do parlamento. Então, o que acontece? Todo mundo quer embarcar na campanha do vencedor, para poder ter um butim maior, tanto na distribuição de emendas como distribuição de poder. Então, até o PL, o presidente Bolsonaro, que ficou fora na última, nessa campanha não, já embarcou direto, falou, não, quero meu lugar ao sol. O lugar ao sol significa lugar na mesa diretora e acesso à verba. E, por último, eu gostaria aqui de dar um bom exemplo, porque nós só ficamos falando das coisas ruins do pai, mas tem um bom exemplo. O Partido Novo, por exemplo, tem um critério muito interessante das emendas parlamentares. Aqueles que querem dinheiro das emendas precisam entrar no site do partido, inscrever o seu projeto, dizer como a emenda pode impactar na melhoria daquele serviço público ou como aquela obra poderia impactar na vida do cidadão. Tem que ter uma justificativa do projeto. E isso permite que o partido selecione de maneira técnica e criteriosa para onde vai a emenda. E é muito interessante, porque alguns parlamentares que nunca tiveram voto num lugar, por causa das condições técnicas e de impacto, acabam soltando verba por um lugar que eles nunca tiveram voto. E as pessoas ficavam surpresas assim, mas como está dando alguma emenda para a gente aqui? Justamente por seguir critérios absolutamente técnicos. Então está aí, o Partido Novo dando um bom exemplo que outros partidos poderiam seguir, como é possível distribuir emenda de maneira técnica e não de maneira político-eleitoreira.